isso aqui no livro de Marcos, capítulo de número 10, verso 46. Marcos 10, no Evangelho que escreveu Marcos. E quando você vai abrindo, mantenha a expectativa lá em cima, daquilo que Deus vai fazer. Porque ele diz em Hebreus que ele não dispensa ninguém que vem buscá-lo de mão vazia ou não saia com uma recompensa. Então, algo que Deus vai fazer ao seu respeito essa noite. Amém? Amém? Marcos 10, 46 nos diz assim: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e uma grande multidão estava deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que ele se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chama. E assim foram chamar o cego: ânimo, homem, levanta-te, pois ele te chama. Indagou Jesus: o que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: mestre, que eu volte a enxergar. Jesus ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. Amém? Amém. Querido, presta atenção. Com que coração você veio para cá essa noite? Porque o seu coração determina tudo. Esse homem, Jesus, ele ouviu falar que Jesus estava vindo. Semelhante à mulher do fluxo de sangue, ele criou uma expectativa que ele ia ser curado. E ele fez de tudo para chamar a atenção de Jesus. Porque nós temos toda parte, tudo bonito, mas qual o coração que eu e você estamos aqui? De ser só mais um compromisso que eu tenho que anotar na minha agenda, ou de ser como o mundo ali fora diz que eu vou à igreja para ter os meus pecados perdoados. E está tudo certo. Mas esse cego, que não parece ser tão cego assim, que deve estar enxergando mais que uma multidão inteira, porque ele disse algo que é toda a multidão, nenhum disse: Jesus, filho de Davi. Então ele já reconhecia Jesus como Messias, coisa que aquela multidão não reconhecia. Aquela multidão só estava ali para ver um milagre, ou para comer do pão. Mas tinha alguém que queria viver o milagre. Qual é o coração que você está aqui essa noite? De quem quer ver o que Deus vai fazer, de quem só quer comer aquilo que Deus vai dar, ou de quem quer viver aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Qual é o coração que você está aqui hoje? Esse servo estava no coração que ele queria viver, não importa o que acontecesse, o que fizesse com ele. Muitos mandavam ele falar: cala, não incomoda o mestre. Mas ele é mais alto do que as pessoas. Não sei o que você está precisando essa noite, mas eu sei que Deus sabe como está o seu coração. Eu sei como Deus sabe como você deixou a sua casa. Mas eu quero te dar um conselho: deixa a sua casa, que lá os anjos do Senhor estão guardando. Deixa os seus problemas, porque Ele já está resolvendo. Mas nesse momento, foco naquilo que Ele pode fazer. Se você tiver o coração, a expectativa que Ele vai te tocar essa noite, que Ele vai parar tudo por você, a sua fé vai ser correspondida. Porque Ele age por fé, sem fé nem possível falar. Qual é a fé que você carrega no seu coração? Essa noite eu quero que você examine o seu coração e fique de pé comigo.
Somos daqueles que vamos viver. Eu quero ser aquele que vai viver, que Ele tem para mim. E nada nem ninguém vai tirar isso de mim. Eu espero que o seu coração também hoje venha dessa forma, porque Ele tem grandes coisas a fazer. Ele não mudou, Ele não há sombra de variação, nem mudança. Ele é eterno, Ele continua fazendo. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, te adoramos, te exaltamos. Deus, assim como esse cego, meu Pai, que viu mais que uma multidão inteira, assim, meu Pai, nós queremos te ver. Assim nós queremos te tocar, chamar a sua atenção. Que fazer o Senhor essa noite descer aqui nessa casa e nos tocar. Descer aqui e nos tocar e nos transformar. Descer aqui e mudar as nossas vidas, mudar a nossa realidade, mudar a nossa casa. Aqueles que estão enfermos sejam curados. Aqueles que estão, meu Pai, com dificuldade, o Senhor venha com resposta. Mas que essa noite nós possamos viver o sobrenatural. Que a tua glória invada aqui de tal forma que onde há, meu Pai, enfermos, mortos, cansados, seja renovado, tenha vida e seja curado. Pai, que no nome de Jesus, meu Pai, o sobrenatural aconteça. Oramos, meu Deus, e liberamos que os anjos, segundo a tua palavra, para ministrar o seu povo. Amém. No nome de Jesus, glorifica o teu nome essa noite em nosso meio. No nome de Jesus, amém. Querida, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja. Amém. Deus é bom todo tempo, né? Nossa, hoje nós estamos aqui reunidos de novo na casa do Senhor, né? Vamos louvar esse Deus maravilhoso, né? Quando a gente está aqui, eu penso assim, quando a gente está na igreja, assim, louvando, e, né? Ele gosta do nosso louvor, né? Parece assim que o céu se abre, né? Esse céu se abre, e meu Deus, meus filhos estão louvando, meu Deus. Vamos adorar o Senhor, então, essa noite. Que Deus nos dê muita força, muita graça, Senhor Jesus. Nós temos que estar sempre conectados com Ele, meu Deus, porque o Senhor é bom todo o tempo. Ele nos ama, Ele só quer a nossa obediência, né? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a esse Deus maravilhoso por tudo que Ele tem feito por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus.
brigando, mas Fernando, ele rapaz, meu Deus, né? Aí um pastor, escutando o pastor falar, ele disse, gente, é assim, ó, e se Deus resolver, eu vou fechar o céu. Ele fecha o céu. Daí, vamos morrer tudo, ele disse. Aí o rico vai comer dinheiro, vão comer tudo, e daí pela frente não vai ter mais sol, não vai ter mais nada. Então por isso que a gente tem que estar sempre agradecendo a Deus, olha a maravilha, Ele dá a chuva, dá o sol da gente, né? Ele é maravilhoso, né? Glória Por a isso Deus. nós temos que estar sempre agradecendo esse Deus maravilhoso. Eu agradeço sempre estou agradecendo a Ele, né? Porque a gente é falha, a gente é pecador, né? Então, é assim, como disse o pastor, certo? Mas sim, depois eu vou fechar o céu para mostrar para vocês. Demora tudo, né? Então vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus. Eu que te orar, eu que orar. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei.
Senhor Jesus. Amém? 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 Uma vez nós abrimos no livro de Mateus, capítulo de número 6. Boa noite e a paz para quem não esteve aqui no início. Boa noite e a paz. Em Mateus, capítulo 6, versos 8. Diz assim, Mateus 6, verso 8: Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe tudo que tem necessidade, antes mesmo que lo peçais. Amém? Amém? Queridos, sabe, eu e você precisamos ter convicção que a gente tem um Pai. Sabe, porque quando eu e você começamos a crescer, a desenvolver, a gente desde pequeno vai criando sonhos e desejos segundo a nossa vontade. Eu queria ser jogador de futebol, mas o meu pai queria que eu fosse outra coisa. Não sei o que. Ele nunca me disse. Mas se eu parasse para conversar com ele, eu saberia. Mas Deus também, Ele disse que Ele escreveu um livro a meu respeito. Ele sabe os dias, e Ele disse que Ele tem um pensamento a meu respeito. São pensamentos de bom, de bem, não de mal, para trazer prosperidade. Sabe, se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver vários trechos da Bíblia, onde Deus quer nos abençoar. E eu e você precisamos ter convicto que a gente tem um Pai que quer nos abençoar. Mas Ele disse em Deuteronômio 28 que eu preciso ouvir atentamente, ou fielmente e obedecer. Sabe, talvez eu e você tenhamos noção do que eu quero, do que você quer para a sua vida. Talvez você olhe e fale assim, eu sei o que eu quero para a minha vida. Mas será que realmente sabe? Porque quando eu era pequeno, eu tinha noção do que eu queria para a minha vida. E bati o pé. Hoje eu estava pensando nisso. Porque quando eu era adolescente, eu recebi do governo um curso de inglês por causa das boas notas. Bom comportamento não, nunca tive bom comportamento na escola. Mas as minhas notas eram excelentes. Eu recebi do governo um curso de inglês para fazer. Mas aí eu tinha um curso de inglês, um curso de logística, que eu também ganhei do governo, fiz de logística, mas também tinha futebol, e tinha a escola, mas o futebol não deixava, me ocupava boa parte do meu tempo. Eu treinava de manhã e à noite. Aí eu tive que optar. O que eu vou querer para a minha vida? Eu falei assim, não quero curso de inglês. Abri mão do curso de inglês para ficar com futebol. E eu sabia o que eu queria. Agora me pergunta, qual dos dois eu uso? Nenhum nem outro, não jogo mais futebol, nem fiz o curso de inglês. Mas eu devia ter ouvido meus pais. A minha mãe falou assim, continue o curso de inglês. Não para. Eu falei, não, estou ficando sobrecarregado. E abandonei. Sabe, então, talvez você tenha noção, e eu tenho noção do que eu quero para a minha vida. Mas, deixa eu te dizer, isso, o que Deus tem? O que Ele tem é um plano de bem e não de mal. É um plano para trazer prosperidade e não dor. Se eu tivesse, minha mãe tinha terminado o curso de inglês, tinha arrumado um trabalho muito melhor. Agora eu tenho que correr atrás do prejuízo e fazer o curso de inglês. E Deus, quando Ele fala que Ele quer
Ele sabe que eu e você necessitamos, não o que queremos, mas o que necessitamos. E muitas vezes o que eu quero não é o que eu necessito. Eu já disse aqui, uma vez quando eu era pequeno, eu era muito revoltado, qualquer coisa eu queria brigar, queria bater, e não media as consequências dos meus atos. Aí todo ano na escola tinha um passeio que todo mundo ia para o Hop Harry. Era tipo Beto Carreira aqui, todo mundo na escola ia para o Hop Harry, para a noite do terror. Eu não era crente, eu queria ir muito nessa noite do terror. E lá tinha os monstros, que os monstros vinham te assustar. Todo mundo falava, eu ficava pensando, morrendo de vontade de ir. Minha mãe nunca deixou ir. Mas por quê? Meu pai nunca deixou ir. Tentei ir nos dois, nunca deixava. Mas por quê? Eu era revoltado, queria bater em todo mundo que tinha na minha frente, queria andar na cabeça dos outros. Imagina se uma pessoa vestida de monstro chega e me assusta. Eu ia bater no cara que chega. Eu ia acabar com a noite de todo mundo. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. E Deus sabe o que é melhor para você. Então não duvide daquilo que Deus fala a seu respeito. Não duvide daquilo que Deus diz a seu respeito. Porque aquilo que Deus diz a seu respeito é bom e tem prosperidade. Mesmo que você não veja, é bom ter prosperidade. Mesmo que você diga assim, não acredito, mude sua ideia, creia, porque é bom ter prosperidade. Eu estou usando o exemplo dos meus pais físicos para a gente conseguir conectar isso a Deus, porque muitas vezes o que eu oro por uma coisa e não vejo ela acontecer, não quer dizer que eu não vou ver, mas quer dizer que eu não preciso nesse momento. O que eu necessito é de outra coisa. Deus vai trazer não só o que eu quero, Ele quer dar, mas no tempo certo, no momento certo. Mas Ele quer, a primeira coisa é te fazer viver o plano dele, que é bom, de prosperidade. Não vai causar dor, não vai causar angústia, cansaço, mas vai te aliviar. Queridos, e com isso, sempre, quando eu tenho um plano, um propósito, projeto de Deus para mim, entenda, Deus ele não precisa do meu dinheiro, mas o seu dinheiro é uma semente para desatar a sua vida, não só a sua vida financeira, não. Em todas as áreas, porque Deus não quer só que você prospere financeiramente, não. Porque não adianta você ser feliz financeiramente e se sua alma vive em depressão e tristeza. Mas a semente que você tem na sua mão hoje, ela tem o poder de mudar todas as quatro da sua vida. Porque é isso que Deus quer, é que a gente mude todo o quadro da nossa vida, que a gente pare sentir esse peso que não é normal, essa frustração que não é normal, daquilo que eu queria, ele não viveu ainda, mas é porque Deus está colocando coisas novas e boas na sua mão. Não vai te causar dor. Amém? Fique separado na sua mão, seu dízimo, é sua oferta, traga diante de volta. Pai, no nome de Jesus, Pai, te oramos, apresentamos os dízimos, a oferta do teu povo diante do Senhor. Consagramos ao Senhor, declaramos, meu Pai, santa essa semente. Que ela, meu Pai, no nome de Jesus, dê muitos frutos, prospere em todas as áreas, mude totalmente a vida do meu irmão, da minha irmã, segundo a fé que foi colocada nessa semente.
portas se abram, portas grandes, que o Senhor abra portas, abra a gente caminhos, e que a vida do meu irmão, da minha irmã, jamais volte a ser a mesma. Eles entram no tempo, meu Pai, do sobrenatural, no tempo de ver milagres, no tempo de ver sua manifestação, o seu poder alcançando cada um segundo essa semente. Assim oramos e agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, aplauda o Senhor recebendo a nossa apóstola. Glória a Deus. Amém. Quantos estão felizes? Olhando para essa caixa de dízimos e oferta, eu estava me lembrando que ela foi. Nós fizemos o ano de 2022, se não me engano, o ano da. Que ano que era? Mas eu sei que nós fizemos o culto fiel, foram 90 dias do culto fiel. E aí a gente ofertava todos os dias, a gente ia na oração, e todos os dias nós tínhamos que ofertar uma coisa, né? E eu me lembro que o pai, para não pegar a caixa lá do atrás, que era uma caixa muito mais pesada, ele comprou essa caixinha aí de plástico e a gente ofertava dentro dela. Aí quando foi feita a igreja aqui, a gente ia gastar tanto, né? Daí a Gabi, apóstola, vou comprar na internet, pouco, não sei o que, depois não vai mandar mais para essa onda. Ai, daí como é que nós vamos fazer o gasolina? Agora deu, agora deu. Ai, eu acho que tem uma caixa lá. Ela não gostou muito, mas daí a gente imprimiu, colocou ali, deu tudo certo, agora eu estava olhando. Foi um ano que o Fritz Fiel foi 90 dias, né? Com Deus ele me diz que ele fala, né? E a gente precisa aprender a usar aquilo que nós temos dentro de casa. Eu estava me lembrando que a fidelidade a uma palavra que Deus dá, quando tu crê, tu é fiel, tu confia, tu persevera, aquela fidelidade acaba mais rápido. Quando tu crê, tu confia naquilo que Deus diz, ela te leva à multiplicação, né? Foi assim com aquela viúva, a Bíblia conta que ela tinha um marido, e esse marido havia morrido, e ela precisava pagar as suas dívidas, ela tinha que pagar muita conta, muita dívida, ela não tinha, ela vai até o profeta, ela diz, olha, o meu marido, ele foi um bom aluno, ele foi fiel, ele foi certo, mas ele também deixou dívidas, nós estamos numa situação complicada, difícil, os credores estão vindo aí para poder levar os meus filhos, e ele disse, o que tem em casa? E ela disse, eu não tenho nada, senão, peraí, uma botija de azeite. E aquilo que ela tinha em casa, que era uma botija de azeite, aí ele disse que vai, pega no derrama, pega emprestada vasilhas, muitas, e que vai derramando azeite. E aí ela foi, fecha a porta, e aí ela foi, pegou muitas vasilhas, fechou ali a porta, foi derramando azeite, e a Bíblia diz que ela pede mais uma vasilha, e ele diz, acabou, e também daí acaba ali de derramar. A gente precisa aprender a usar aquilo que nós temos dentro de casa. Amém? Estava pensando sobre isso. Esse tempo todo eu ganhei uma rotina da pastora Marister, nós temos lá um ar-condicionado na igreja. Estou falando de vários assuntos, mas eu já estou entrando no assunto que a gente vai ministrar, tá? Eu precisava de uma cortina, daí meu pai pediu a cortina que ele tinha emprestada, e eu disse, agora, não vou poder comprar agora. Como é que eu vou fazer? Daí eu me lembrei que eu tinha ganhado uma cortina dela, e aí eu peguei e disse, mas será que dá altura? Será que dá comprimento? Não vai dar? Será? Eu vou fazer o teste. Aí eu cortei ali embaixo, peguei a bainha, botei no varal, coloquei, e deu exatamente medida. Aquilo que eu tanto precisava estava dentro de casa, mas às vezes a gente não consegue perceber, a gente tem falta de algumas coisas e não consegue perceber que tudo que nós precisamos está dentro de casa. Esse ano a gente faz a virada do ano e daí precisa de decoração e coisas, sempre gastam um pouco de dinheiro, né? Eu disse, Deus, eu não quero gastar, a gente tem conta, eu quero honrar minhas contas, então o Senhor nos ajude. Daqui a pouco vem uma lá, uma tripa de TNT que dava mais de 5 metros, daí depois vem outro TNT, vem outro, daí tem coroa, aí botamos as coroas, botamos tudo, e quando nós olhamos, estava lá feita a decoração,
a gaveta tinha lá um maço de papel de 1999. Aqueles que tinha aquela impressora que fazia né? E daí que tem aquele negócio. Aí eu disse, não sei isso aqui. Cortei ali, puxei esse negocinho, cortei as folhas, coloquei na impressora, imprimi tudo. E daí eu disse, pois é, mas envelope. Eu tinha envelope, mas não achava. Procurei aí, eu lembrei, aí tinha um maço de envelope de leão, e o tema desse ano era o leão trazendo a coroa para a igreja. Eu falei, meu Deus, que coisa tremenda, o que eu precisava para dentro de casa. Eu falei, esse envelope é pequeno, o que eu vou fazer? Vou lugar. Daí eu olhei, tinha clips, mas aí eu pensei, mas para 100 e poucos projetos não tem tanto clips. Daí fui lá na gavetinha, achei mais um clipe, fui lá no antigo. Quando eu vi que ia dar tudo certo, vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Né? Hoje estava fazendo lá, a gente precisa fazer compra, não deu para fazer compra. Mãe, não tem mais comida, não tem mais comida. Não é que não tem mais comida, não tem o que eles querem comer, né? Então tem comida, mas não tem às vezes aquilo que a gente quer comer, aquilo que a gente quer beber, aquilo que a gente quer. E daí eu peguei, fui lá, peguei uma coisa daqui, outra coisa dali, outra coisa de lá. Quando eu vi, tinha café, tinha comida, tinha almoço, tem para janta, tem para. E a gente tem o que a gente precisa, todos os nossos recursos, às vezes estão dentro de casa. Você consegue entender? E não estão do lado de fora. E às vezes a gente acha que a gente precisa do lado de fora e Deus quer que a gente procure ver o que a gente tem. Ore, abençoa, creia na bênção da multiplicação e dali Deus vai extraindo grandes coisas. A Bíblia diz que o reino de Deus não está lá, nem acolá, nem no outro lado, nem lá no outro lado. O reino de Deus está dentro de nós. Né? E às vezes a gente fica procurando Deus em tantas coisas. Eu estava ouvindo uma pessoa essa semana, ela estava lá em casa e daí ela disse assim, saudade de sentir aquela presença de Deus, sabe? Sentir presença de Deus mesmo, sentir assim, aquela atmosfera gostosa, aquela coisa boa que eu já sentia antes. Eu falei, tu não sente mais? Ela falou, não sinto mais. Eu falei, quando vem na igreja, tu não sente? Não sinto. Eu falei, meu Deus, consegue entender? Porque não é do lado de fora, é do lado de dentro. E se a pessoa está em pecado, se a pessoa não está bem com Deus, se a pessoa não se acerta, não se arrepende, não confessa, não faz uma oração, não busca o Senhor, então ela não vai conseguir sentir a presença de Deus. Quem entende o que eu estou falando? Então, às vezes, nós procuramos em tantos lugares as coisas e achamos que precisamos de muita coisa. E nós não precisamos de muita coisa, nós precisamos de fé. Fé para poder conquistar aquilo que Deus tem para nós. E às vezes aquilo que Deus tem para nós está dentro da nossa própria casa. Amém? Do lado de dentro. E nós ficamos procurando do lado de fora. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, esse ano o tema é fidelidade. E eu quero ler lá o Salmo de número 12, e o verso de número 1. Salmo de número 12, verso de número 1 fala assim. Davi está falando com Deus aqui, está dizendo, salva-nos, Senhor, porque faltam homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Vou repetir, salva-nos, Senhor, porque faltam homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Você consegue entender? Estava lendo hoje Jeremias, e é um dos livros que eu também não. Bom, se você selecionar, eu acho que eu escolho só 10 livros para ler, né? Que são os melhores que a gente mais gosta. Tem aqueles mais queridinhos, né? E tem aqueles que a gente diz, muito chato, muito chato, né? E Jeremias só fala de destruição. Então a gente vai ler, mas foi um dos livros que Deus me levou a ler. E quando estava lendo Jeremias lá, eu estava pensando, meu Deus, eu nunca ia querer ser um profeta do terror, né? Como ele foi escolhido, foi chamado por Deus para poder profetizar a desgraça que ele queria vir. Ele queria que o povo se convertesse, se arrependesse, mudasse de vida, para que não precisasse vir a desgraça. Mas o que acontece? Ele vai
realmente aconteceu. Houve uma destruição total sobre a cidade, né? As próprias mães comiam os bebês, né? Que elas próprias tinham, porque a fome era muito grande sobre o lugar, né? E, enfim, um terror dos terrores ali no livro de Jeremias, que a gente vê depois acontecendo. Mas ele veio avisando antes, veio falando antes. E quando eu estava vindo para cá, eu disse: Deus, o que o Senhor quer ministrar no norte? Eu não sei, né, o que o Senhor tem a nos falar. Daí Deus falou sobre os fiéis da terra e sobre os verdadeiros adoradores. Eu falei: bom, um fiel é um adorador é um fiel. Por que essa escala de diferença de adoradores? Deus falou: nem sempre um adorador ele é aquele que se entrega, mas nem sempre um adorador ele vai ser fiel. Nem sempre ele vai ser fiel. Por quê? Porque o fiel, ele continua fiel. Um adorador, ele adora quando ele admira. Você consegue entender? Ele tem uma grande admiração. Então ele começa a se entregar, a adorar. Mas o fiel, mesmo que ele não tenha uma admiração, que ele perde a admiração. Eu não sei se você já perdeu a admiração por alguém, mas mesmo assim ele tem compromisso com a palavra dele, ele continua ali no mesmo lugar, ele continua fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, mesmo sem admirar. Você entende? E quando nós olhamos para Jeremias, não tinha nada. A palavra que Deus dava para ele era só palavra de castigo, só palavra de confronto, só palavra de chamada. E ele, mesmo assim, ele ainda é fiel a tudo aquilo que Deus dizia. Eu pensei: não sei se eu, no lugar dele, Deus tem misericórdia de mim, eu não quero esse desafio para a minha vida, mas iria ficar falando só de palavras de confronto, né? Porque olha, Deus vai castigar, olha, a morte vai vir, olha, vai haver destruição, olha, vai acontecer isso, olha, vai acontecer aquilo. Eu não sei se eu conseguiria, talvez eu iria saber daquilo que Deus havia falado, talvez eu não seria fiel para transmitir aquilo que Deus havia falado. Você consegue entender? Porque dependendo das pessoas com quem nós caminhamos, às vezes a gente fica meio intimidado com algumas pessoas, né? A gente paralisa, porque às vezes nem sempre a gente quer falar aquela verdade que é uma verdade, porque na nossa mente aquilo vai vender, e de fato a verdade nos ofende, sim ou não? Então, nem sempre o verdadeiro adorador ele vai ser fiel, e nem sempre o fiel vai ser o verdadeiro adorador. Por isso que precisa das duas coisas. E na minha mente, o verdadeiro adorador era fiel, e o fiel era o verdadeiro adorador. Não, são duas coisas diferentes. Uma pessoa fiel é uma pessoa que cumpre aquilo que ela diz. Ela dá uma palavra, ela assume responsabilidade. Todo fiel é uma pessoa de responsabilidade. Ele recebe uma responsabilidade, ele assume aquela responsabilidade, e aquilo que ele diz, ele cumpre, não é? E nós vivemos num país onde está muito escasso isso. Nós vivemos em famílias que está muito escasso, até em igrejas, em comércios, enfim, é dito uma coisa e feito outra. É falado uma coisa e feito outra. Hoje a nossa credibilidade com relação à política, por exemplo, é uma coisa bem escassa. Nós não conseguimos dar muito crédito a tudo aquilo que nós vivimos. Nós votamos porque tem que votar, mas nem sempre nós votamos porque nós realmente acreditamos naquilo que está sendo dito. Por quê? Porque muitas vezes foi prometido, foi falado e não foi cumprido. Às vezes porque não deu, às vezes porque foi barrado, às vezes porque realmente não descobriu, às vezes porque não apagaram mesmo. Enfim, né? Mas então é muito difícil a gente encontrar um fiel. E aqui o salmista ele te salva no Senhor, porque são muito poucos os fiéis que nós encontramos na terra. Você entende? E é muito importante que Deus me encontre, te encontre como um homem e uma mulher fiel, alguém de credibilidade, alguém que Deus pode dizer uma coisa, colocar uma coisa nas nossas mãos e nós vamos pegar aquilo e sermos de fato um verdadeiro adorador, uma admiração por quem Ele está dizendo e não por aquilo que Ele está colocando na nossa mão ou na nossa boca e sair executando exatamente aquilo. E Deus ele quer isso. Digamos que Deus mande você lá para o outro lado do bairro, né? E fica parado lá. Eu lembro daquela a fundadora da Quadrangular, a história dela é muito linda. Ela estava na igreja orando, clamando a Deus. Vocês conhecem essa história?
E ela sai da igreja e vai lá para a praça, lá na praça. Daí lá na praça Deus diz, agora tu sobe em cima da cadeira. E ela sobe em cima da cadeira. Então ali ela fica parada. E todo mundo foi amontoando gente, amontoando gente, amontoando gente, amontoando gente. Deus diz, agora pega a cadeira e sai correndo. E ela pega a cadeira e sai correndo. E aquelas pessoas que amontoaram ali, saem correndo atrás dela, e correm atrás dela, e ela entra dentro da igreja. Aí Deus diz, agora fecha as portas. E ela pega e fecha as portas. E aquele povo todinho entrou dentro da igreja. E ali começa então, o ministério dela, começa o ministério depois se transforma em quadrangular, né, que é uma grande igreja. E ali ela fecha as portas e começa a pregar a palavra de Deus. Mas se ela não é atenta àquilo que Deus diz, nunca vai conseguir, se ela não é fiel, nunca teria esse ministério que se levantou, que hoje salva muitas vidas, muitas pessoas. Você consegue entender? Então, são escassos às vezes as pessoas em quem Deus pode confiar, porque às vezes o que Deus vai pedir são coisas que são loucura para nós humanos, mas para Deus tem um propósito. Você entende? Sim ou não? Sim. E às vezes Deus, ele vai ganhar em massa, ele vai falar em massa, mas não são todos na massa que ficarão. Você entende? Não é todos que ficam. É um povo só que fica. Quem fica? O fiel. Aquele que realmente acredita naquilo que Deus disse, que crê, que é honrar a palavra de Deus. Então, uma aliança, por exemplo, um casamento também é a mesma coisa, né? Começa muito bem, se ama, é muita paixão, é muito amor, mas no andar da carruagem vem os problemas e as aflições. É aquilo que foi falado no altar, na alegria, na tristeza, né? Na saúde, na doença, né? Nem sempre se torna uma realidade para aquele casamento. Mas a pessoa que casou acreditou naquilo. Você entende? Amém. Quem casou acreditou. Mas na hora que estava ali, no vão, né? Não foi assim. Por quê? Porque faltou essa parte ali do caráter ali, ser trabalhado, ser tratado. Faltou ser encontrado fidelidade naquele casamento. E não estou falando só com relação a adultério, com relação à traição, porque quando nós dizemos algo e nós não cumprimos, nós também estamos traindo. Você entende? Aonde está isso? Pedro, né? Pedro, ele diz, contigo Jesus, eu vou até a morte. Aí Jesus diz assim, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Eu não, né? Aí Jesus é levado, né? E aí eles perguntam, né? Tu não é um deles? Eu não conheço. Aí depois pergunta de novo, não, eu não conheço. Não, eu não conheço o galo canta, né? E o Pedro se decepciona com ele mesmo, né? Porque ele havia negado Jesus. Ele negou, ele mentiu, ele disse que não conhecia. Então Jesus foi até a morte, né? Até a morte de cruz. Mas o Pedro não estava indo até a morte, né? Ele tinha negado e ele não conseguiu honrar a palavra que ele havia dito, porque faltava no caráter dele fidelidade. Você entende? Bem? Mas, quando Jesus ressuscita, ele vai até lá na praia, né? E eles estão lá, voltaram a pescar, voltaram a se tornar pescadores, né? E não tinha peixe, estava aí Jesus joga para a direita. Eles pegam a rede e olham, jogaram para a direita. Quando eles veem uma grande pesca milagrosa, mais 153 grandes peixes, diz a palavra. Quando eles viram aquilo, eles gritaram, é o Senhor, porque só o Senhor poderia fazer isso. O Senhor continuou sendo fiel, apesar da fidelidade de Pedro. Quando Pedro vê isso, ele fica enlouquecido. Ele não quer nem saber de 153 grandes peixes, nem quer saber da pesca milagrosa, não quer saber se as redes romperam ou não romperam, se o barco estava indo para pique. Ele mergulha e sai correndo lá para a praia. Quando ele chega lá, tem um peixinho assado. Engraçado que a gente não vê na multiplicação de pães e peixes, os assadores aí, né? A gente não vê na multiplicação de pães e peixes assando peixe, mas lá Jesus faz um peixe diferenciado, um peixe assado. E aí então Pedro começa a conversar com Jesus, e aí Jesus cura o Pedro e diz, Pedro, você me ama, eu te
apacenta. Jesus dá uma ordem para ele, um comando. Jesus mostra que ele foi fiel, Jesus, né? Que ele foi fiel apesar da infidelidade do Pedro. E que o Pedro poderia começar de novo, né? Começa de novo, vai lá e se torna um cara fiel, apacenta. Eu estou te dando uma nova ordem, um novo comando. E aí diz: você me ama, eu te amo, Senhor, pela segunda vez. Então apacenta os meus cordeirinhos. E daí deu uma nova ordem, né? Que era e Pedro, você me ama? Oh, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo, tipo, está tudo duvidando do meu amor. Claro, por que tinha que ser 3 vezes? Porque 3 vezes ele negou. Então 3 vezes precisava afirmar isso no caráter do Pedro. Dentro do coração do Pedro precisava afirmar fidelidade, para que ele pudesse entender o que ele tinha que fazer e qual era o propósito. Pedro faz o quê? Jesus, 40 dias, fica em terra, ainda ressuscita, e aí ele sobe aos céus, e o Pedro se torna, então, o grande pregador, né? O grande apóstolo, cuida dos outros dois, por causa do Pedro, né? E dos 12 apóstolos, nós estamos aqui como igreja hoje, né? Podemos ouvir essas palavras maravilhosas. O Pedro se torna ali o cara que faz grandes milagres, o cara que lidera os povos, lidera e, enfim, todo o povo quando Jesus vai. E se torna fiel. Se torna tão fiel que na hora de morrer, ele não se acha digno de morrer numa cruz igual Jesus. Ele morre de cabeça para baixo. Né? E feliz, porque ali ele mostra a sua fidelidade a Deus, dizendo: eu cumpri o que o Senhor me disse. Eu andei, eu apacentei, eu cuidei, eu fiz o que foi pedido. O meu caráter hoje é um caráter de um homem fiel. Então ele era um adorador de Jesus, você entende? Mas não era fiel. Entendeu? Então, aqui o salmista está dizendo assim, ó: salva-nos, Senhor. Por quê? Porque é muito difícil encontrar um homem, porque eles são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. São muito poucos. Mas Deus pode transformar o pouco em um. Pode ou não pode? A partir de um caráter fiel que Deus transforma em mim e em você, Deus pode fazer com que haja uma multiplicação de homens e mulheres fiéis. Você entende? Nós podemos nos permitir ser transformados em um homem e uma mulher fiel, para que Deus possa então nos dar uma multiplicação de homens e de mulheres fiéis. A Bíblia diz que se eu sou fiel no pouco, Deus me coloca sobre o muito. Esse é o tema desse ano, e Deus tem sido fiel. Estava me lembrei dessas muitas coisas que eu estou me lembrando, né? Estava me lembrando da Bárbara e do Juninho, que eu estava em casa anos atrás, e no meu quarto, quando eu acordei, Deus falou assim: olha, fala para o meu filho para ele fazer 7 horas de oração na igreja, porque eu quero dar 3 coisas para ele. Uma delas é uma criança, um menino. Eu falei: Aí eu falei: então tá, vamos lá. Aí eu falei: ó, Júnior, Deus falou com oração. 3 coisas que Deus quer te dar, e uma delas é uma criança. Eu fiquei tímida de falar para ela, menina, né? Aí eu falei assim: não, meu Deus, eu vou falar para mim. Eu falei: olha, Deus falou que é um menino, você falou o meu sonho para mim. Então faz 7 horas. Então antes do Noah nascer, do bebê deles nascer, eu falei da pastora, não sei se vocês todos conhecem, né? Vocês sim. E aí, antes dele nascer, foi pago um preço, né? Foi 7 horas de oração que ele fez lá, pedindo a Deus, que Deus então entregasse para ele aquilo que ele tinha prometido. E Deus foi fiel. Passaram-se 1 ano, ela engravidou, e Deus deu a eles um menino. Nós não sabíamos que ele viria especial, né? Isso Deus não nos contou. Então, quando ele veio especial, nós ficamos um pouco assim: meu Deus, mas como Deus falou, foi orado, e foi um sonho, né? Até a pastora disse que teve esse sonho, e ela disse: apóstola, tinha um menino que estava na igreja, e ela nem sabia disso, que tinha sido conversado, que o nome era Noah. O nome do menino veio para ver se era. Tinha um sonho que estava tendo, né? E aí, eu falei assim: meu Deus, claro, é o fulano, acabei de ter a revelação aqui. E nasceu essa criança.
vamos repetir isso, eu não estou saindo do sério. Eu não acredito que Deus ia dar, né, assim, tá bom, se Deus deu assim, Ele vai apoiar, enfim. Quando eu fui entrar dentro de casa, Deus falou assim, querendo me impedir de entrar na praia, eu falei, meu Deus, deve ter um negócio, sabe? Eu falei, meu Deus, aí voltei lá e disse, Bárbara, Deus falou que eu queria entrar na praia, e a confiança é o propósito. E daí ela falou, meu Deus, eu e agora ela já é tipo uma vice-diretora da PAI, né? Já está se candidatando para ser diretora lá. Enfim, mas a gente não entende, Deus foi fiel àquilo que Ele falou, mas a gente nem precisou ser fiel àquilo que Deus pediu. Quem entendeu o que eu estou falando? Você entende? Nós tivemos aqui o ano da multiplicação, né? Vocês nasceram desse ano da multiplicação. Deus disse no ano da multiplicação, né, que iria nos dar 3 igrejas. E nos deu um ano da multiplicação. Aí, de repente, quando a gente viu, aconteceu isso aqui, né? Para vocês, talvez não seja assim, grande coisa, mas para nós é fruto de um sonho, de uma coisa que não existia também, né? Então, foi dado um decreto, Deus falou o que queria fazer, falou, mira para o norte, nós miramos para o norte, mas a gente achou que o norte era Joinville, era para lá, né? E não, era aqui, né? E a gente não acreditou naquilo que Deus falou. Quando nós olhamos, nasceu isso aqui, Deus foi fiel, a gente mirou, né, e Deus foi fiel, mas nós precisamos ser fiel, continuando crendo e reagindo aos propósitos que Deus estava nos dando. E daqui nasceu o oeste nasceu o Blumenau. E no ano que foi o ano da multiplicação, nós fizemos lá a virada do ano, a gente colocou, não sei se tem nada nesse ano, a gente colocou umas bananeiras, né, colocou banana, colocou galinha, colocou um monte de ovos de aliança, né? Porque era um ano de aliança, um ano onde Deus nos promete algo e nós nos comprometíamos com Deus. E foi um ano assim. Hoje, quando nós vamos para Blumenau, o caminho que a gente pega é por Massaranduba. E esse caminho é só banana. Aí chega lá um morro, antes da gente ir para Blumenau. Aí tem uma galinha que é maior que essa sala aqui. Uma galinha enorme, de não conhece, uma Calzune, o nome da empresa lá. E eu disse, Deus, eu não estou acreditando que o Senhor nos leva por um caminho onde tem banana e galinha, exatamente como nós tínhamos feito, como Deus tinha dito sobre o local. Porque quem olha disse que bobeira, colocar banana, colocar galinha, ano da galinha, que coisa doida, onde é que já se viu isso? Mas nós somos fiel ao que Deus falou. Parecia loucura, mas Deus tinha um propósito. E hoje, quando nós olhamos, vamos lá, petinha, é banana, né? Bastante banana também. Então, enfim, Deus, Ele é fiel, mas eu também preciso ser fiel àquilo que Ele dita. Você entende? E a revolta de Deus aqui no livro de Jeremias é porque Deus foi fiel. Ele disse que ia dar uma terra para eles. E deu uma terra que emanava leite, que emanava mel. E Deus pega eles e leva para aquela terra. E tudo que Deus disse, Deus cumpriu. Mas quando eles chegam naquela terra, passam-se os anos, eles começam a adorar outros deuses, colocar idolatrias, amar. Eles pegavam as crianças, os bebês dele, e eles ofereciam a Moloque, né? Um sacrifício. Então eles matavam os filhos e as filhas. Deus nunca havia pedido coisa assim. Mas eles faziam esse tipo de sacrifício a outros deuses, sabendo que o Deus deles nunca pediu uma coisa dessa. Consegue entender? Só 2 sacrifícios Deus pediu na Bíblia, né? Existe sacrifício humano, assim, né? O primeiro foi Isaac, que não foi sacrificado, mas foi fruto de uma obediência ali, né? E o segundo foi Jesus. Foi os únicos sacrifícios humanos que Deus pede. O resto, Deus nunca pediu uma coisa dessa. E eles faziam coisas terríveis, muita maldade, muita rebeldia, muita guerra, muita coisa horrorosa. Quem entende o que eu estou falando? Então Deus cumpriu o que Ele havia dito, mas eles não conseguiam cumprir aquilo que Deus havia pedido, que era honrar os 10 mandamentos. Você entende? Então Deus deu ali uma regra para eles: olha, vocês vão amar a Deus sobre todas as coisas, vocês vão amar ao próximo como a si mesmo, né? Ali nós sabemos, eu já falei isso lá na 7, vou repetir aqui, são 613 mandamentos, mas ali Deus resume para Moisés
bug na mente, às vezes assim, não matarás, honra o pai e a mãe, não adulterarás, não, mas às vezes dá um bug, né? Então eu preciso ir lá para a Bíblia e ler e reler, porque a gente não lembra às vezes todos, né, de cabeça. Então, Jesus veio e disse, você quer saber uma coisa? Eles não lembram dos 10. Vamos ver os 10 e 2, né? E quais são os 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Porque quando eu amo o próximo como eu me amo, eu não vou roubar dele. Quando eu amo o próximo como eu me amo, eu não vou adulterar, porque eu não quero que ninguém me traia. Quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu vou honrar o pai e a mãe. Você entende? Eu vou guardar o dia do Senhor quando eu amo o Senhor. Você entende? Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou chamar o nome dele em vão. Quem entende o que eu estou dizendo? Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou guardar o dia que ele pediu para mim guardar, que é o dia de vir adorar a Deus no santuário, que é o dia de buscar o Senhor com vontade, agradecer a Ele, descansar no meu corpo e pensar em tudo que Ele fez durante a semana por mim. E tudo que pude receber e fazer, produzir por causa daquilo que ele fez. Você entende? Então, Jesus resume em 2. E mesmo assim, a gente ainda não consegue ser fiel aos 2. Então, hoje Deus quer ajustar isso no meu caráter, ajustar isso no teu caráter, para que a gente possa ser encontrado fiel. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Eu não sei, mas você não abre a sua carteira para todo mundo, não é? Você abre a sua conta bancária. Eu sei porque meu pai às vezes pede ajuda no banco lá da conta dele, daí ele fica em cima de mim, né? Mesmo sendo pai, mesmo não sabendo mexer no aplicativo, ele ainda fica ali do lado, né? Aí, depois de tempo, né, de bastante meses mexendo, hoje ele solta o celular e deixa. Mas não foi assim no início. A gente não confia nas pessoas de imediato. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas não são fiéis. Quem entende o que eu estou falando? Então o que acontece? Até tu encontrar alguém fiel, alguém que realmente tu sabe que não vai mexer no que não é teu, não vai roubar, não vai tocar, não vai mentir, até tu achar uma pessoa assim, busca. E tu vai tendo que caminhar com ela até entender o quanto ela é fiel. Entendeu? Então a revolta de Deus era isso. Deus tinha sido fiel com eles, tinha tido uma aliança, mas eles estavam traindo o Senhor, eles não estavam cumprindo o mínimo, que era obedecer os 10 mandamentos, que era para eles mesmo o benefício. Entende? E Deus, Ele quer fazer de mim uma mulher que tem um caráter fiel. Às vezes você pode dizer, eu acho que sou fiel, mas sempre existe alguma infidelidade, né? Aqui, quando nós olhamos os 10 mandamentos, a Bíblia fala, um dos primeiros ali, depois de amar a Deus, sobre todas as coisas, de amar o próximo, sobre não ter idolatria. Né? Uma das coisas que Deus está queimando em nós hoje. Às vezes, o que é idolatria? Como é que tu coloca o teu coração além do Senhor? Se Deus te diz uma coisa, e a tua vontade, ou uma segunda pessoa te diz uma outra coisa, e tu fica pensando e negociando em escutar mais a tua vontade ou aquela pessoa do que a vontade de Deus, isso se torna um idolatria no teu coração. Você entende? Deus, Ele quer ser honrado porque Ele também nos honra. Amém? Então a gente precisa entender isso. Eu preciso que o Senhor trabalhe no meu caráter a ponto de eu amar a Deus e crer nele apesar de todas as coisas. Às vezes, tem pessoas, né? Isso não tem aqui, não, Jesus, né? A gente fala assim para poder, se tiver, já vai arrumar, né? Tem pessoas que elas dizem assim, olha, eu já busquei tanto, eu já orei tanto, eu já falei tanto, eu já fiz tanto, e Deus não me ouviu, e Deus não falou, e Deus não fez nada. Então, quer saber? Estou indo embora, né? Ou não quero mais saber de Deus, ou não vou mais orar, ou isso eu não oro mais, né? Quantas vezes eu escutei isso de um monte de gente, né? Não, Jesus está até agora intercedendo por mim e por você. E se nós tivermos 90 anos, 100 anos, e a gente não se arrumou ainda, Jesus ainda vai continuar intercedendo por mim e por você. Você entende? Porque Ele acredita que eu posso mudar e acontecer da dor.
pedindo a Deus misericórdia por mim. E a gente desiste muito fácil das coisas. Então, o fiel é aquele que não desiste, aquele que persevera até o fim. Mesmo que ele perca a admiração, mesmo que tudo diga que não, mesmo que a palavra seja palavras ruins, difíceis de lidar, mesmo assim a gente continua sendo fiel. Você entende? A Bíblia diz que para o fiel tem bênçãos, tem bônus, né? Eu estava falando, se a gente vai ali no ponto, eles perguntam, tem cadastro, né? Tem então bota o CPF. Vai no forte, tem bom, né? Bota ali o CPF. Vai lá no Bob's, né? Eu estava falando no início sobre isso, vai lá no Bob's, tem cartão de fidelidade, vai em algum comércio aí, se tem cartão de fidelidade, o mundo fica clamando por fidelidade. Eles querem um cliente que seja fiel. Você entende? E a gente, às vezes, é fiel. Por que a gente é fiel a eles? Porque tem bônus, tem presente. Quem é fiel ali tem descontos na mercadoria. Quem tem uma pizzaria lá, eu contei no domingo lá, tinha uma pizzaria lá perto de casa, tu comprava 12 pizzas, né? Tinha um cartãozinho, aí cada pizza que tu comprava ganhava um X. No final tu ganhava uma pizza de graça. Parece que aquela pizza era mais do que as duas que tu tinha comprado. Por quê? Porque era de graça. E pro fiel, o mundo fica dando cartão de fidelidade, não é? O mundo dá crédito para quem é fiel. Imagina Deus, todas essas promessas que tem aqui, todas, as promessas é para o fiel, para aquele que se mantém fiel. É ele quem vai dar essa promessa, é ele quem vai ter essa promessa. E eu fico pensando, né? Hoje eu estava pensando, puxa, esse ano a gente pode fazer isso, né? Pegar todas as promessas e ficar recitando, né? Estava pensando nisso hoje. Crendo no Senhor Jesus, né? Eu estava lá na cozinha da igreja, hoje estava escrito lá, será salva tudo e a tua casa. Falei, essa é uma promessa, e se eu me mantenho fiel, e se eu continuo crendo, eu vou pegar essa promessa para a minha vida. Então existem muitas promessas de Deus que vão acontecer se você se manter fiel. E se eu não me manter fiel? Mesmo assim, Deus é fiel. O arco-íris, por exemplo, não é? O arco-íris, eu estava falando sobre isso, pensando. O arco-íris é uma aliança, né? A gente não consegue ver, a gente só vê um arco, mas ela é redonda, ela é uma aliança. Quem olha de cima, se a gente subisse de avião, a gente viria lá de cima, que ele pega a terra assim, que a gente só vê o céu, né? A gente só vê uma parte. Então, vocês estão vendo aqui, vocês não estão vendo toda a minha aliança, vocês estão vendo só a metade dela. Mas se eu virar a mão assim, vocês vão ver a outra metade. O arco-íris também é redondo, igual a aliança. Foi uma aliança que Deus fez de que não destruiria mais a terra com água. E toda vez que chove muito, depois vem o solzinho, aí aparece lá. Essa é a minha aliança, não vou destruir. Mas eu fico pensando, quantas vezes Deus deve ter tido vontade de destruir? Porque está um caos, né? A gente vê tanta coisa, né? Eu não sei se eu e você, no lugar de Deus, não poderia destruir, ou acabar com certo mundo, né? Mas o que acontece? Deus não faz. Por quê? Porque Ele tem um compromisso. Então, apesar da minha infidelidade, Deus continua sendo fiel. Você entende? Porque esse é o caráter dele. E o que Ele quer de mim? Que eu me encontre fiel. Mas para que eu possa cumprir aquilo que Ele deseja sobre a terra, que é o propósito de cada um de nós, Ele quer nos encontrar fiel. Amém? Fiel. Como é que eu consigo ver que eu sou fiel? Quando eu tenho responsabilidade, eu cumpro. Você entende? Quando eu dou uma palavra, eu cumpro. Quando eu falo, vou estar em tal horário,
crente na Coreia, vou encerrar agora. Na Coreia do Sul, né, lá o nosso apóstolo, ele tinha ido para a Coreia e ele conta assim, que lá as pessoas elas aceitam Jesus que é de verdade. Tipo assim, eles já começam com a igreja, já começam dizimistas, já são comprometidos com todos os cultos, eles não têm falta, eles são de verdade crentes mesmo, porque eles assumiram de verdade o compromisso. É um caráter trabalhado nisso aí. E quem não é assim, é assustador para eles, é assustador, sabe? Então, que a gente possa aprender com isso, ser encontrado fiel, para que quando alguém olhe para você, diga, ali tem um homem que dá para confiar, ali tem uma mulher que dá para confiar, falou ele vai confiar comigo. Isso acontece de mudar, mas você vai saber também relatar, prestar um relatório, porque não deu. Você entendeu? Mas não pode ser uma sequência de sempre dar problemas. Né? Por exemplo, se emprestaria um dinheiro para uma pessoa que não é fiel, não? Eu também. Você entendeu? Então são coisas assim. Existem muita malandragem. A gente está falando de golpes hoje, como que está acontecendo tantos golpes, tantas pessoas caindo, porque muitas pessoas infiéis. Você entende? E por que Deus permite que isso aconteça conosco para que nós possamos ver a infidelidade? Entender e dizer, meu Deus, eu não quero ser assim. Deus não é assim. E apesar da infidelidade dos golpes, você que é fiel a Deus, Deus dá um jeito de restituir para você. É uma coisa impressionante como Deus faz, porque o homem foi infiel, mas Deus é fiel. Você colocou sua credibilidade no homem, mas o homem não respondeu a essa aliança, mas Deus vem e responde a aliança, porque Ele tem uma aliança com você. Então é muito maravilhoso a forma como Deus trabalha, é muito bom ser fiel a Deus, porque apesar da infidelidade dos homens, tem a fidelidade de Deus quando eu sirvo a Deus. Eu fui e fiz, acreditando que eu estava fazendo de acordo com o que Deus havia me mandado. Mas o homem foi infiel, por isso que os homens aqui salva-nos, Senhor. Salva-nos. Salva-nos, Senhor. Não existem mais homens fiéis, né? Levou um golpe, ou foi traído, ou foi negado, ou aconteceu alguma coisa, salva-nos, Senhor. Você serve a Deus, então você pode ser salvo, Senhor, porque não existem mais homens fiéis. Esse homem aí foi um infiel, essa mulher aí foi uma infiel, mas o Senhor é fiel, e eu sirvo ao Senhor, e eu fiz de acordo com a rota que estava vindo da minha vida. E aí Deus vem e salva e te restitui, mostrando que o homem foi infiel, mas que ele não é. Então ele paga a conta do infiel, para que você, porque você é fiel a ele. Isso é extraordinário. Não sei quanto essa palavra tem ministrado para a vida, mas eu aprendi muito aqui hoje nesse lugar. Amém? Que a gente possa sair daqui como um homem e uma mulher fiel. Amém? A gente quer que as pessoas sejam fiéis. Você quer ou não quer? Amém? Quem gostaria que todo mundo fosse fiel? Todo mundo honrasse com a sua palavra. Então vai começar por mim com você. Você vai ser um modelo. Amém? Amém. A partir de hoje nós temos uma palavra de Deus que Ele está procurando os pés da terra. E Deus vai encontrar e vai encontrando. Vocês são uma família, todos escutam a mesma palavra, sim ou não? Mas não é todos que vão se destacar, vão continuar aquele caminho. Quem ficou? Você entende? Triste, a gente gostaria que fossem todos. Mas Deus, Ele lança para todos a oportunidade para todos. Muitos serão chamados, mas o escolhido. Quem é o escolhido? O Filho. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Pai, obrigado por este culto, pela forma como o Senhor nos ministrou, aprendemos muito com a tua palavra. Mas sabemos que o Senhor é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E hoje eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dos teus filhos que veio a este santuário. A tua presença se manifesta, Senhor, no coração, na alma, na mente de cada um deles. Nós sabemos que não é fácil, Senhor. É uma palavra, Senhor, que nos desafia. E nós sabemos que apesar de
toda a infidelidade nossa, o Senhor se mantém fiel. E nós vamos aprender com a tua fidelidade. Então, Senhor, nos mostra, Senhor, abençoa os teus filhos, que cada promessa do Senhor para a vida de cada um deles se cumpra de uma forma poderosa. E que em tudo aquilo que o Senhor depositar nas mãos deles, como o Senhor falou ali, aquele que até um pouco, o Senhor coloca sobre muito. O Senhor depositou ali alguns talentos na mão de um, na mão de outro e na mão de outro um. E aqueles que saíram multiplicando entraram na alegria do nosso Senhor. Meu Deus, que nós possamos ser encontrados como esse homem, como essa mulher, Senhor, fiel, porque os teus olhos procuram. Meu Deus, que o Senhor nos ache, que o Senhor encontre aqui no bairro de Los Angeles, o Senhor encontre aqui, Senhor, no norte, meu Deus, de Barra Velha, Senhor, homens e mulheres fiéis. Que o Senhor possa contar conosco para aquilo que o Senhor precisar e necessitar na nossa casa, na nossa família, meu Deus, na nossa parentela, na nossa igreja, nas nossas células, meu Deus, na nossa cidade e em todos os lugares onde o Senhor desejar enviar. Traz, Senhor, sonhos proféticos, traz, meu Deus, revelações da tua palavra, traz, Senhor, dá poder, dá unção nova, dá óleo fresco sobre a cabeça de cada um dos teus filhos, para que eles possam receber tudo aquilo que o Senhor tem a dar. A tua palavra fala: sara-me, Senhor, e eu sararei. Diz a tua palavra: se o Senhor decidir sarar, nós vamos ser sarados, porque essa é a tua fidelidade. O Senhor diz e o Senhor cumpre. Salva-nos, Senhor, e nós seremos salvos, porque essa é a tua fidelidade. O teu povo pede, como o Senhor tem aliança com o teu povo, o Senhor salva. Provê, meu Deus, e o Senhor é um Deus da provisão, porque o Senhor é Deus quem fala e Deus que cumpre. E se nós cremos, nós recebemos. E se nós nos tornamos fiéis, somos colocados no tesouro muito e entramos na alegria do nosso Deus. Então, vem mesmo com poder e grande graça sobre a vida dos teus filhos. Que cada palavra aqui dê frutos e sem coluna. Que o Senhor cuide do seu lar, cuide da sua casa, cuide dos seus negócios, cuide da sua finança, cuide da sua saúde. Cuide, Senhor, em nome de Jesus, do seu emocional, do seu ministerial, do seu físico. Meu Deus, que o Senhor traga cura, Senhor, para cada um dos teus filhos. Que o Senhor liberte, Senhor, aquele que está, Senhor, cativo neste lugar. Traz vida agora. Aquele que está enfermo, Senhor, nós declaramos que as tuas mãos poderosas toquem, alcancem aqueles que não conseguiu alcançar. E o Senhor desate agora uma unção de cura sobre a vida de cada um dos teus filhos. Aonde há enfermidade, nós declaramos: solte agora e receba a saúde, pelo poder que é no nome de Jesus. Aonde o teu filho precisa de uma soma de dinheiro, meu Deus, em nome de Jesus, tu és o Deus do ouro e da prata, tu és o Deus que abre porta. A tua palavra fala que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Esse é o nosso Deus, é o Deus que fala e o Deus que cumpre. E em ti nós podemos colocar a nossa fé, em ti nós podemos crer, porque o Senhor continua sendo fiel a tudo aquilo que o Senhor dita. Então, Senhor, em nome de Jesus, assim como apareceu dinheiro na barriga de um peixe, Senhor, para pagar o imposto, haja, Senhor, dinheiro para pagar todas as dívidas que o teu filho, a tua filha precisa, necessita, de uma forma extraordinária. O Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo amanhã. O Senhor não muda, e o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus. Então, da mesma forma, Senhor, faz acontecer esse milagre, da onde eles nem imaginam, venha o dinheiro, a soma de dinheiro que eles precisam, e as contas, as dívidas sejam todas pagas. Senhor, aonde há um problema familiar, Deus, tu és o Deus que restaura, Senhor, que converte o coração do pai ao filho, do filho ao pai. Meu Deus, que trabalha, Senhor, no casal, Senhor, na comunicação saudável do casal, trabalha de uma forma poderosa, onde ele possa, meu Deus, compreender a esposa possa compreender o esposo de uma forma poderosa, onde eles tenham a mesma visão, o mesmo coração, meu Deus, onde eles possam, Senhor, entender e compreender um ao outro. Haja essa conversão, Senhor, em nome de Jesus. Muda, Senhor, que cada um possa olhar para o outro como o Senhor olha, meu Deus, que nós possamos, Senhor, de uma forma poderosa, Senhor, ser fiel a tudo aquilo que o Senhor tem dito, ter força para cumprir o ID, para cumprir aquilo que o Senhor tem nos dito, para fazer aquilo que o Senhor está direcionando, e cada um, Senhor, não fique em confusão na sua mente, mas saiba certinho qual é o seu propósito, qual é a vontade do Senhor, que o Senhor revele, dê direção. Aquele que está nervoso, meu Deus, traz paz, acalma o coração. Tu, Senhor, nos preparás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, acalma o coração.
no nome de Jesus. A todas as doenças psicossomáticas, nós declaramos a cura agora, a intervenção divina, colocando as suas mãos poderosas e trazendo a paz necessária para, em nome de Jesus, esse corpo físico, essas emoções, no nome de Jesus, e tudo seja alinhado aos céus. Meu Deus, a tua palavra nos ensina e nos mostra que quando o Espírito Santo entra na mente, no coração de um homem, tudo é aperfeiçoado. O Senhor nos mostra através de Abraão, através de Sara, que até o corpo físico deles foi restaurado, com a idade que eles tinham, por causa, Senhor, da tua presença. Então, vem mesmo e faz uma obra linda e gigante. Senhor, que a bênção esteja sobre os celeiros dos teus filhos. Meu Deus, que a bênção esteja sobre o trabalho dos teus filhos. Confirma a obra das mãos de cada um deles. Meu Deus, abre caminhos para os teus filhos. Guarda eles. Livra-os do homem maldoso, do homem sanguinolento. Livra-os da violência. Livra-os do mal. Livra-os dos golpes. Livra-os das ciladas. Livra-os das situações maldosas, Senhor. E traz, Senhor, blinda-os, guarda-os, esconde-os no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansando no Senhor. Conduz os passos do teu filho e da tua filha, que cada um seja direcionado por ti, Senhor, guiado pelo teu Espírito, para fazer aquilo que o Senhor deseja. Nós sabemos que tudo tem um propósito, e o propósito se cumpra na vida de cada um deles, e eles sejam abençoadíssimos em tudo. Fortalece a fé no coração dos teus filhos, que eles não desanimem, Senhor. Nós sabemos que há dias que são muito felizes, muito alegres, e há dias que são mais difíceis, e em todo o tempo nunca eles estejam contentes, nunca falte um óleo sobre a sua cabeça, nunca falte, Senhor, a veste branca sobre eles, que eles se mantenham puros, que eles se mantenham santos, que eles se mantenham homens e mulheres cheios de fé, cheios da virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo se aperfeiçoe nas suas fraquezas, eles sejam abençoados em tudo que eles fizerem, que a boca deles seja um chofar, meu Deus, que aonde eles forem, eles possam anunciar uma boa notícia. Cristo salva, Cristo vive, Cristo liberta, Cristo cura, Cristo traz a bênção e a vitória. Meu Deus, que os milagres acompanhem, os sinais, os prodígios, a maravilha, acompanhe a vida de cada um deles, e aonde eles precisam de um milagre, Senhor, nós pedimos que o Senhor dê ordem aos teus anjos, meu Pai, agora a respeito de cada um, e esses sinais acompanhem eles, e os milagres acompanhem eles, e eles possam ser testemunhas dos teus grandes feitos, testemunhas de que o Senhor falou e o Senhor fez. Que o Senhor honre cada um que veio neste culto nessa noite, que o Senhor honre também a tua palavra, e que essa palavra, Senhor, abra-se um leque na mente, no coração de cada um deles, e eles possam ser praticantes, não só ouvintes daquilo que foi nos ministrado nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Agora vamos para a segunda parte do culto. Vamos ficar até meia-noite. Eu estou brincando. Vamos orar ao Senhor, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque estamos aqui reunidos, glorificando o teu nome e aprendendo com o Senhor através da tua verdade. Que o Senhor abençoe o teu povo, Pai. Leva o teu povo debaixo de proteção até seus lares, nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal. Em nome de Jesus te damos graças e te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Se alguém tem oração, a gente vai estar aqui para orar por você. Tá? Deus abençoe.